Então, continuando no mesmo texto, aquele rapaz, após, né, ele cair em si, como diz o texto, né, ele cair em si, ele lembrou que na casa do seu pai, né, tinha muitas coisas, né, muitos bens, e os seus empregados passavam bem, e ele, por dar aquele vacilo, né, pegar as coisas que pertenciam a ele, porque quando um pai tem, né, os seus bens, ele sempre procura, sempre no final, dividir com os seus filhos. A mesma coisa Deus fez, né? Através de Abraão, fez esse mesmo. Passaremos quando a gente recebe Deus nas nossas vidas, que nós se arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Cristo, né, nas nossas vidas, pois Ele que nos aceitou. Mas como nós sempre fala sobre nesse meio, né, primeiro Cristo é que nos aceita, assim como está no texto, né? Deus falando, Jesus falou, nenhum daqueles que me deste, né, se perderam, e a qual, a não ser o filho da perdição, que era Judas. Então, vê que esse rapaz, ele caiu em si, e ele teve força para voltar à casa do seu pai, a qual o seu pai estava com seu coração esperando ele, e seu pai recebeu com alegria. A mesma coisa é o pecador, ou nós como se afastamos do Evangelho, se afastamos da palavra de Deus e voltamos à porca lavada, como diz Pedro, na porca lavada volta o lamaceiro, e lá nós temos força, lembramos que nós, ou eu, ou você, ou quem seja, né, que essa palavra esteja dirigindo, que cai em si e diz, rapaz, eu sendo um cristão, estou nesse meio aqui fazendo o quê? Então o Espírito Santo toca em sua vida e inteiramente você tem força, antes que você se afogue de uma vez, tenha força e não precisa, né, outro ir lá lhe aconselhar, né, te buscar, porque aquela ovelha teve uma direção, ela se perdeu e teve que alguém buscar. Se alguém não fosse buscar, ela morreria. Então a gente vê que nesse texto tem 3 pontos a seguir: de uma ovelha que está forte, né, de uma ovelha que foi perdida e precisava ser achada, e de um jovem que se perdeu também, né, achando que ia ter muitos bens na sua frente, né, que ia ter muitos amigos, mas os amigos só estão ali quando você tem grana. Acabou-se dinheiro, acabou-se amor. Então ele viveu uma vida, né, afogada. Depois que ele viu que estava na miséria, então que ele ia, se ele continuasse, ele ia morrer, ele ia para o fundo do poço, como ele já estava passando necessidade, e desejava comer daquelas comida dos porcos, né? A qual o texto fala, né? A forrubeira, que era um tipo de, eu não sei se era bage, era um tipo de comida que dava para os porcos ali. E ele desejou comer daquela comida. Mas ele caindo em si, né? Voltando à sua consciência, a qual Paulo fala sempre da consciência, né? Então ele voltando à sua consciência, ele caiu em si, né? Que tinha tudo. E ele jogou fora. Então, que essa palavra direcione o seu coração. Você que se afastou, né, dos caminhos de Deus, pois o tempo está próximo, Jesus está voltando. Então, você que se afastou do caminho do Senhor, há tempo ainda. A era da graça vai se fechar. Primeiramente, quando Jesus Cristo, né? Quando Deus enviou seu Filho amado na direção de Israel, né? Jesus Cristo tratou com os judeus ali. E depois ele voltou
quando os judeus rejeitou, né? Então, não queria saber de Jesus, a qual ele foi crucificado, né? Então, ele voltou para os gentios, assim como Paulo começou a pregar para os gentios. Então, vai chegar o tempo dos gentios e Deus volta a tratar com os judeus. Então, essa era da graça, ela vai se acabar, porque o evangelho vai ter um tempo dele, né? Está queimando na sua vida, está ardendo no seu peito, recebendo a palavra. Quando haver a rejeição totalmente da palavra, Deus volta a tratar com Israel, a casa de novo de Israel, para que vidas ali sejam restauradas, pois a promessa, né, não saiu de Israel, a qual Paulo escrevendo Romanos capítulo 11, você vai entender a qual sobre a promessa, né, que Deus fez com Israel. E o gentio foi enxertado na figueira, a qual, se nós vacilar também, seremos, né, cortados, mas que não viemos, né, perder-se a essência de estar conectado em Deus, conectado em Jesus Cristo, que é o autor da nossa vida, a qual deu a sua vida por amor a muitos e muitas vezes não recebe essa palavra. Então, meu prezado amigo, há tempo de você fazer uma análise da sua vida, da sua consciência, dos seus hábitos e se arrepender dos seus pecados, pois breve Cristo está voltando. Que Deus abençoe. Essa palavra ache morada em sua vida. As minhas palavras para nada presta, mas a palavra de Deus que é transmitida na sua vida pode ser tudo, e na minha vida ela é tudo. Que Deus os abençoe.